Para muita gente, fé e saúde mental parecem duas coisas que não se misturam, né? Mas e se não for bem assim? Hoje, a gente vai dar uma olhada de perto numa abordagem que junta esses dois mundos, o aconselhamento cristão. O que é isso, afinal? E como é que funciona na prática? Olha, para começar nossa conversa, essa frase do teólogo Leonardo Boff é simplesmente perfeita. Ela lembra a gente que tudo depende de onde se olha. A perspectiva, o ponto de partida muda completamente a forma como a gente enxerga um problema e a solução dele. Então, a grande pergunta que guia a gente aqui é essa: qual é esse ponto de vista específico do aconselhamento cristão? O que faz dele uma abordagem diferente para cuidar da nossa saúde mental e espiritual? Bom, vamos mergulhar nisso agora. E a primeira coisa que a gente precisa entender logo de cara é que não existe uma coisa só chamada aconselhamento cristão. Esse nome, na verdade, é como um grande guarda-chuva, e debaixo dele tem bastante coisa diferente. É exatamente isso. Seria um erro achar que é tudo a mesma coisa. Pensa só, na psicologia a gente tem a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, várias linhas, certo? Então, no aconselhamento cristão acontece algo parecido. Existem correntes diferentes, cada uma com um foco e um método bem particular. E aqui a gente já encontra uma divisão bem importante. De um lado, tem o que se chama de aconselhamento bíblico, que parte do princípio de que a Bíblia é o manual completo e suficiente para tudo que a gente precisa na vida. Já do outro lado, tem o integracionismo, que pensa um pouco diferente. Ele acredita que a verdade pode vir tanto da fé, das escrituras, quanto da ciência, incluindo a psicologia. E o objetivo é justamente juntar o melhor desses dois mundos. Ok, então se existem essas abordagens diferentes, será que elas têm algo em comum? O que a gente encontraria na, digamos, caixa de ferramentas de um conselheiro cristão, não importa muito qual linha ele segue? E essa caixa de ferramentas é uma mistura bem fascinante, porque de um lado a gente vê elementos que são profundamente espirituais, a Bíblia como guia, a oração, a crença na ação do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo tem ferramentas super práticas, a comunidade da igreja funcionando como uma rede de apoio, o uso de técnicas da psicologia que já são comprovadas e um foco gigante na confissão e no perdão como caminhos para a cura. E como essas ferramentas todas são usadas? Bom, o processo em si pode até soar familiar. O começo de tudo é criar uma relação de confiança, um ambiente seguro. Depois, conselheiro e aconselhado investigam juntos qual é a raiz do problema. A partir daí, eles traçam um plano. E, por último, colocam esse plano em prática para que a mudança aconteça de verdade. Certo, mas vamos sair um pouco da teoria. Como é que essa estrutura toda se aplica na vida real? Para lidar com aquelas emoções e dificuldades que, convenhamos, todo mundo enfrenta uma hora ou outra. Vamos pegar a raiva como exemplo. Nessa perspectiva, a raiva não é vista como uma vilã. Pelo contrário, é entendida como uma emoção poderosa, quase como um presente. A grande questão não é o fato de sentir raiva, mas sim o que a gente faz com ela. Ela vai ser um combustível para a gente lutar contra uma injustiça ou vai ser um veneno que fica corroendo por dentro? E aqui a gente vê esses dois caminhos bem claros. O grande objetivo do aconselhamento é justamente ajudar a pessoa a canalizar a energia da raiva para o caminho construtivo. Sair da estrada que leva para o ressentimento e para o ódio e pegar a estrada que busca justiça, que reconhece a dor e que, no fim, abre uma porta para o perdão. Essa frase é um alerta, né? A raiva que a gente não resolve, que a gente não processa de um jeito saudável, ela não some. Ela vai endurecendo, se solidificando, vira um peso espiritual que envenena a pessoa e todos os seus relacionamentos. É por isso que esse é um tema tão central nesse tipo de aconselhamento. Agora, vamos falar da culpa. E aqui a diferença de abordagem é gritante. Enquanto muitas terapias vão olhar para a culpa como um sentimento ruim que a gente precisa superar ou gerenciar, o aconselhamento cristão enxerga a culpa como um sinal. Sabe a luz de alerta no painel do carro? A culpa seria isso, um aviso de que tem algo moralmente quebrado que precisa ser consertado de verdade, não só ignorado. Por isso, o foco não é só parar de se sentir culpado, mas resolver a causa da culpa. E quando a gente fala em resolver questões como raiva e culpa, a gente começa a ver que existe um objetivo ainda maior por trás. Porque o alvo final do aconselhamento cristão não é só ficar apagando os pequenos incêndios emocionais do dia a dia. Então, o ponto crucial é este. A ideia não é só se sentir melhor, mas ser uma pessoa melhor.
A grande meta é um amadurecimento completo, sabe? Um crescimento onde a vida mental, emocional e espiritual se tornam mais fortes, mais saudáveis e mais alinhadas com um propósito maior. É uma visão de cura que olha para a pessoa como um todo. No fim das contas, essa abordagem toda nos deixa com uma pergunta muito poderosa para refletir. O que acontece quando o nosso caminho para a saúde mental é, ao mesmo tempo, uma jornada espiritual? Pensar sobre isso pode, sem dúvida, mudar a forma como a gente enxerga o que significa ser curado.